E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês como eu analiso as posições acionárias nas empresas. Como eu analiso quem está se posicionando na empresa, se os próprios administradores, digamos assim, da empresa, se os próprios CEOs, se o próprio conselho da empresa está investindo nas ações, e outra, se a ação que anunciou um programa de recompras, se a empresa que anunciou um programa de recompras de fato está comprando. Porque existem diversas empresas que fazem anúncio de recompra de ações, o investidor fica feliz, mostra que a empresa de fato está barato e está tendo um programa de recompras, mas muitas vezes é apenas um anúncio só para ajudar o papel a subir. E quando a gente analisa através dos movimentos dentro da empresa, a gente percebe que a empresa não recomprou nenhuma ação, mesmo com a cotação caindo. Então, muito cuidado com anúncios de recompra, que eles também às vezes podem não dizer tanto assim. Portanto, eu gosto de acompanhar de fato o que eles estão fazendo dentro da empresa. Isso também não quer dizer que você deve se assustar se você ver que alguns deles estão vendendo. Muitas vezes eles são obrigados a vender para realizar alguma movimentação. Às vezes pode ser até na vida pessoal desse administrador que ele esteja precisando do dinheiro. Então, muito cuidado ao analisar as movimentações nas ações, porque não quer dizer tanto assim. Agora, se você vê uma sinalização que a empresa está fazendo recompras, comprando cada vez mais ações, a gente vê que o pessoal de dentro da empresa também está fazendo movimentações, comprando mais ações, se o controlador compra mais ações, se o conselho da empresa compra mais ações, é um sinal muito positivo para saber se a empresa está, quem sabe, no rumo certo. As decisões estão sendo tomadas de maneira inteligente e a empresa está tomando decisões que mostram que ela é skin in the game, ou seja, pele em risco. O pessoal que administra a empresa também está dentro do jogo. Esse tipo de visão é muito importante e ajuda o investidor a ter mais segurança a realizar as suas movimentações. Muitas vezes a gente vê também empresas que mesmo com esses programas de recompra e com o controlador comprando cada vez mais ações, a cotação não anda. A gente vê alguns casos de empresa que é o contrário. Mesmo com o controlador comprando cada vez mais ações, a ação despenca cada vez mais. Também a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas nem todos os casos dão certo. Existem controladores que estão cegos e não entendem muito sobre a própria empresa, realizam compras e mais compras e acaba não dando tão certo assim. Então é muito legal a gente fazer essa análise. E o site que eu utilizo para analisar isso, que eu gosto muito de acompanhar as empresas, seja essas recompras, seja as notícias sobre as empresas também, é o site Sábios. Nesse site a gente consegue analisar todas as ações e a gente tem atualizações de todas as empresas listadas na B3. Qualquer novidade, seja fato relevante, seja anúncio de recompra de ações, seja mudança de diretoria, enfim, todas essas notícias a gente vê listadas aqui se você colocar na aba todas as informações. Então você tem acesso a todas as atualizações. Você também pode ver as posições que estão sendo realizadas dentro da empresa, como eu acabei de dizer. Através da lista CVM 358/44, a gente pode analisar o que os controladores estão fazendo dentro da empresa mês a mês. Todo mês as empresas são obrigadas a passar esse relatório, tendo compras ou não tendo nenhum tipo de compra, para a gente saber mais ou menos qual que é a posição atual dos administradores. A gente vê que existem empresas que estão indo muito mal na bolsa e os controladores não têm nem sequer uma ação. Então, muito cuidado com esse tipo o controlador, no caso, não, né? Estou falando daquelas empresas de capital pulverizado, onde não tem um controlador em específico, mas que está dividido em vários fundos. A gente vê que, às vezes, a diretoria não tem nem sequer uma ação da empresa. Então, isso é algo muito preocupante. É interessante você analisar esse tipo de caso também.
Então a gente pode ver aqui através da lista, por exemplo, que a Telefônica Brasil comprou mais de 107 milhões de ações. Os insiders dentro da empresa realizaram essa compra. Quanto a WIS Participações, teve uma venda de R$421 mil. Enfim, a gente vai vendo essas atualizações e ajuda a gente a tomar decisões mais racionais. Olha, a Vibra comprou mais 10 milhões, comprou mais 18 milhões. Enfim, é muito interessante a gente analisar esses dados para tomar decisões mais claras com relação aos nossos investimentos. Dentro do site Sapiens, a gente também consegue olhar as cotações que estão na máxima e na mínima, e também eventos que são relacionados aos grupamentos e os proventos. Ou seja, a gente consegue analisar as datas do pagamento de provento de ações e também a gente consegue analisar a agenda de resultados, quando que a gente vai ter o resultado da empresa divulgado, e também nos eventos corporativos a gente consegue olhar se vai ter agrupamento de ações ou desdobramento de ações. Muito interessante. Também a gente consegue ver a subscrição de ações. Muito legal ver esse tipo de dados, mantém a gente informado. Outro site que eu também gosto de utilizar é o site fundamentos.com, na aba Insiders e Recompras de Ações. Ali eu também consigo analisar até de uma forma mais rápida que no outro site, porque no outro site a gente vê através daquele PDF que tem no RI das empresas. Já através do site Fundamentos a gente vê tudo resumido de uma forma muito mais clara, o tanto que foi comprado, a quantidade de ações, até o preço médio de compra. Então fica muito mais fácil a gente analisar as movimentações em todas as ações. Por exemplo, olhando na aba Recompra de Ações da Cosan, uma ação bastante conhecida, muitas pessoas falam sobre a Cosan, a gente vê que ela de fato está recomprando suas ações e não são poucas. Foram compradas no mês de abril mais de 4,6 milhões, foi comprado também em março 2 milhões de ações, em janeiro, em fevereiro, no caso, 2,5 milhões de ações, meio milhão em 2024, enfim, a gente pode ver que de fato eles estão recomprando mais ações. Agora, olhando na aba Insiders, agora vamos olhar da Magalu, o que está acontecendo na Magalu, a gente já percebe que são vendas que estão sendo realizadas. Foram vendidas em diversos meses. E a gente vê que teve uma recompra mais forte ali no ano de 2022 e também uma recompra em 2021. Então, às vezes não significa que eles estão se desfazendo dessas ações porque não confiam na empresa, até porque a posição acionária dos grandes controladores continua sendo as mesmas e às vezes até maiores em alguns casos. A gente vê uma parcela mínima no free float das ações do Magalu. Indo na aba acionistas, por exemplo, a gente consegue ver o nome das maiores posições. A gente olha que a maior posição tem 46%, a segunda maior tem mais de 5%. A gente vê que o Alaska também montou posição recente no Magalu e tem 5,14%. Então é muito legal a gente ter noção sobre as posições acionárias de todas as empresas. Vamos olhar da Oi, por exemplo. Olhando na aba Insiders, a gente vê que não tem quase nenhuma negociação e as poucas que tem são de venda. Ali em 2023 a gente vê uma venda de 75 mil ações e compras bem baixas ali por 2021, 2022, quando a empresa era mais falada na mídia, antes de toda a queda. E na aba de recompra de ações a gente vê que nunca teve nem sequer um programa de recompra de ações para comprar mais ações. Isso já deixa a gente meio fora os números, né? Se a gente olhar simplesmente os números da empresa, a gente não precisa nem olhar a aba Insiders e nem recompra de ações para se decepcionar. E olhando aqui em novembro de 2024 as posições da Oi, as maiores posições, a gente vê que a maioria está no outros, ou seja, no free float, pessoas físicas que seguraram a empresa perdendo dinheiro, ou seja, todo mundo vendeu e pulou fora e jogou tudo na mão dos pequenos acionistas. Os únicos que ficaram foi Victor Adler, com uma posição de só 0,23% da empresa, ou seja, quase nada. Ele deve ter tido algum tipo de prejuízo até. E ações em tesouraria a gente vê. E a gente vê que tem mais de 9% das ações em tesouraria. Então, esses são números péssimos, porque a gente vê que a maior parte das ações está na mão de pessoas que não entendem ou não estão dentro da empresa. Isso é um dado preocupante.
Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo só para mostrar como eu faço mesmo para analisar as posições. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo do canal.